que como o Sorrilha tá aqui hoje, nós vamos dar uma olhada aí em. Qual é o nome dele? É Paulo? Não. É Paulo Figueiredo. Não, Figueiredo. Paulo Se eu Figueiredo. contar pra vocês que eu tô no Instagram, no Telegram do Paulo Figueiredo, Você tá no grupo do Olha Telegram aí, sim, Caramba. infiltrado. Agora eu vou ver se você tá no meu. Porque se você tiver no do Paulo Figueiredo e não tiver no meu, eu aí tô eu. no seu. Ah, você tá. Tá bom, você tá no Eu meu. vi. Tô. Tá bom. Acabei de ver Eu mesmo que vejo. eu fui conferir. Eu vi o nude que você mandou Ah, mas ontem. isso. É, pra quem é OnlyFans, né? E então, é o seguinte, Paulo Figueiredo é um cara que ganhou bastante notoriedade aí nos últimos anos, virou comentarista da Jovem Pan. Ele é um empresário neto do último presidente militar, que é o João Figueiredo. E ele é um cara dedicado a falar de cultura e política nos Estados Unidos. Então é um grande entusiasta, foi um grande entusiasta do governo Trump. E assim, cara, putz, eu tô sem o tweet dele aqui, que ele viralizou nos últimos dias, com um tweet falando de que. Comemorando o dia do orgulho hétero, falando que ele vai fazer um coito hétero e depois praticar jiu-jitsu. Porque assim, você que é homossexual, você é fisicamente impossibilitado de praticar jiu-jitsu. Você nem tente. Você nem tente que vai acontecer algo muito ruim se você tentar. Mas, enfim. Não, mas ele ainda fala outras coisas pior, na mesma esteira. Bacon é coisa de heterossexual e É. igreja é coisa de heterossexual. Eu falei, que é isso, Não, cara? a hora que ele fala que igreja é coisa de. Não, que bacon, né? É coisa de heterossexual, a coisa fica um pouco pesada Bacon. mesmo. Mas é aquilo que eu falei, pra essa galera, comunismo e capitalismo são coisas ligadas à moral e a valores morais. É tudo isso. Então, assim, é uma parada muito muito nonsense do que é ser conservador e tal. Uhum. Então, assim, comunismo é abortismo, sabe? O que é mesmo o comunismo e tal, ninguém discute. Ninguém sabe, na verdade. Para eles é tudo essa pauta moral. Então, eles entram nessa questão do homossexual, heterossexual, com um monte de espantalho, com um monte de coisa que não tem nada a ver, né? E vai, né, empilhando preconceitos. É, exatamente, exatamente. Então, ele é um cara que ganhou bastante notoriedade no meio bolsonarista. Ele É. teve um, ele teve uma empresa dele Uhum. que teve sociedade com o Trump, alguma coisa assim. Sei que ele Sim. conta que ele conheceu pessoalmente o Trump. Ele tem uma foto que ele sempre posta com o Trump. Isso o que torna ele quase um semideus para a direita brasileira. É Exatamente. alguém que tocou na divindade, no bezerro de ouro. E assim, eu confesso que eu acho. Tudo que eu ouvi dele, eu sempre achei bem limitadinho, assim. Sempre achei que existiam outros bolsonaristas até com mais, digamos assim. eh, com mais condição de fazer comentários um pouco mais profundo que ele. E então, enfim, ele de fato acho que ganha fama muito por essa questão de fazer esse American Boy role, assim, É porque ele tá lá, né? e porque ele tá lá. Mas como? Vários bolsonaristas. Entendeu? Esses dias eu descobri que meu primo é vizinho do Rodrigo Constantino. E. Nossa. Então, ele falou que é com muita tristeza que vez ou outra ele acaba vendo o Rodrigo Constantino lá na Flórida. O Jonathan acaba de falar, né, que a família dele vive bem na Flórida, mas tudo bem. Não, esse meu primo, ele é o primo que deu certo. Assim, de todos. Entendi. Então, E você? não, eu claramente eu sou o exemplo a não ser seguido. Eu sou claramente que minhas tias viram pros meus primos menorzinhos e falam: tá vendo? Você não quer terminar que nem ele. Você não é o Carlos Piloto da família. Eu não sou o Carlos Piloto, não cheguei ao selo Carlos Piloto de qualidade na família. Então é isso. Eu não assisti esse vídeo. O Sorrilha, ele indicou, porque lá no canal do Sorrilha, que eu já mostrei pra vocês no YouTube, tem um vídeo que foi motivado por este vídeo aqui que a gente vai assistir, né, Sim. Sorrilha? Eu fiz um vídeo chamado, inclusive, O Fim da América, que é o título desse vídeo dele. A minha intenção era endereçar diretamente a ele, citá-lo nominalmente no vídeo, marcá-lo no Twitter
Mas eu pensei que eu ia ser acusado de um monte de coisa e no final das contas, a dor de cabeça que ia me dar, achei melhor não. Então assim, esse é o vídeo que inspira o vídeo que eu fiz no canal, em que eu explico como funciona a construção dos materiais didáticos nos Estados Unidos. Que assim, se ele tivesse feito 30 segundos de pesquisa, ele descobriria. Entendi. Mas beleza. Bom, vamos assistir esse vídeo aí. Você também não assistiu, né, Marcão? Não faço nem ideia do que seja. Bom, que bom pra você, porque agora vamos estragar um pouco o teu dia aí. Vamos lá, também vou assistir pela primeira vez. Vamos ver aí o que o Paulo Figueiredo tem a nos dizer. Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos. Primeira coisa, arruma um microfone, Paulo. Que bosta de áudio. Eu vou te adiantar desde já. Começou a rolar já? Nem de longe é a pior notícia. A gente não tá vendo nem ouvindo nada. Oh, é não. verdade, eu tenho que compartilhar pra vocês. Problemas técnicos, né, gente? Aqui, o fim da América. Vocês estão vendo agora? Bonitinho? Agora sim. Agora sim. Então vocês já vão perceber que ele não ligou o microfone pra captar o áudio. Joe Biden é o Cara, presidente antes dos de Estados tocar o Unidos. vídeo, eu já quero falar alguma coisa. Ah, Eu gosto do fundo. Veja o fundo. O céu meio Stranger Things, né? Perfeito. Parecendo como o Vecna está por ali. Nessa época tava mesmo, mas só entre nós. O quê? Na época que ele gravou esse vídeo, o Vecna realmente estava. Era governo Trump nessa época? Eu acho que ele era. gravou? Ah, então realmente. E vejam o semáforo ali atrás, gente. Com uma mãozinha vermelha. O sinal tá vermelho e verde ao mesmo tempo. O céu do Vecna. E um vídeo que se chama O Fim da América. Uhum. Então, quer dizer, Apesar de. Só uma incorreção minha aqui. Ali ao fundo é o Capitólio, não é a Casa Branca. Então o Trump não estava ali. Então talvez seja isso. sim. vamos dar uma olhada aqui. Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos. Eu vou te então adiantar Joe desde já. Biden Essa nem de longe é a pior notícia. E é muito importante que você entenda quais são as verdadeiras notícias ruins. Então, se você está preocupado com o que está acontecendo, eu te recomendo que assista esse vídeo até o final. A primeira notícia realmente ruim é que a América está doente. Joe Biden nem de longe é essa doença. Joe Biden é um sintoma. Aquela nação conhecida como a Terra dos Livres e o Lar dos Corajosos está sendo substituída por um país irreconhecível, dividido, raivoso e pior, com vergonha da sua própria história e de si mesmo. E quem se envergonha de quem é, busca mudança. Deixa eu te dar alguns exemplos do que eu estou dizendo. Uma pesquisa do Pew Research de 2018 mostrou que da geração silenciosa, quem nasceu até 1945, os nossos pais, avós, 46% pensam que os Estados Unidos são uma nação superior às outras nações do mundo. E são. Mas entre os E são. E são. Então, essa é a diferença do patriotismo pro nacionalismo. Exatamente. Né? Quando você acha que o seu país está acima de todos, é melhor que todos, nós temos um problema. Né? E essa geração dele aí, não precisa nem falar que a geração silenciosa dos nossos pais, nossos avós, né? Primeiro, o saudosismo é um elemento, né, típico. Quanto mais velho você fica, mais conservador você fica, porque você fica olhando, na minha época, no meu passado, é aquele negócio normal que o Freud já explicava, a gente está sempre olhando que a potência está para trás, né? Então, assim, os momentos que passaram, o ser humano está sempre em busca da potência, ele olha para trás para buscar potência, até que ele chega no momento do fim da vida e ele percebe que a potência era quando ele não existia, ele era apenas um feto, e aí ele aceita a morte. Então, é natural, a pessoa olha para trás e se torna mais saudosista e tal, e aí ela imagina um país que era bem melhor e tal. Esse discurso é a base do neoconservadorismo, de que a década de 60 provoca uma ruptura no que é a existência, no que é a América de verdade. Aquela América formada pelo American Way of Life da década de 40, 50, dos subúrbios e tudo mais, chega a década de 60, rompe com isso, com o quê? Feminismo, com o movimento negro, o movimento LGBT, os imigrantes e tudo mais. Quando você assiste De Volta para o Futuro, tem uma sacada muito legal, que quase ninguém percebe, que é o seguinte: a mãe dele, no De Volta ao Futuro, e eu tô falando isso porque o De Volta para o Futuro se passa em 1985,
Primeiro ano do segundo governo do Reagan, América reaganista. O Reagan venceu de lavada em 84. E a mãe dele, ela fica falando que a juventude está perdida, não sei o que, reproduzindo esse discurso neocon de que a América era boa e ela foi perdida, né? Quando ele volta pro passado, ele vê que a mãe dele era uma safadinha. Então, assim, essa América dos valores, dos costumes e tal, nunca existiu, né? Ela é uma idealização de um tempo em que essa galera foi alfabetizada, foi criada e tal. Impulsionada pela Guerra Fria ainda, né? Esse imaginário. Isso, no meio de uma Guerra Fria. Então, assim, é muito, não natural, mas é muito compreensível que a cabeça dessa galera ainda funcione com as matizes da Guerra Fria. Então, a China é o novo bloco comunista, e os Estados Unidos, como se China e Estados Unidos protagonizassem uma Guerra Fria 2.0, que é mentira também. Então, é meio que, essa volta toda para falar, é meio que comum que essa galera da geração silenciosa, que foi educada numa América assim, que foi na época de Guerra Fria, de ultranacionalismo e tal, seja mais patriota. E outra geração que nasceu na globalização, amigo. Perfeito. Que tem acesso a um monte de coisa. E outra coisa, eu fui atrás dessa pesquisa que ele falou, não é assim tão escandalizante. Você porque tá assim, falando que tem uma fake news aí? Tem, sabe por quê? Porque assim, você acha que a América é um país melhor que todos? Realmente, a geração Z, a nova geração, fala que não. Só que tem uma segunda pergunta, tem uma segunda escala, que é assim, você acha que é um bom país? Sim. Entende? E aí você faz um pânico moral em cima disso, né? Então, mas nesse Pew Research aí que ele fez, eu já fui atrás. Depois eu até vou publicar em algum lugar aí. É assim, realmente cai o número de pessoas que diz que a América é o melhor país do que os outros. Mas é um número bastante relevante de gente que diz que a América é um bom país. Só que não é melhor que os outros, só isso. Entende? Então, assim, não é assim, nossa, eu não tenho orgulho do meu país e tal. É balela dele. Mas para chegar onde ele vai chegar já. Millennials, esse número cai para assombrosos 16%. Pudera. Um dos livros de história mais populares do ensino médio americano foi escrito por Howard Zinn, um pseudo-historiador. O Howard Zinn não é um pseudo-historiador. O Howard Zinn, eu li um livro dele que se chama Você Não Pode Ser Neutro num Trem em Movimento, em que basicamente ele compartilha várias experiências dele como professor e pega o movimento de desobediência civil. Aí ele fala assim, porque eu não sei, eu não conheço o material atual, o material didático norte-americano. Também duvido muito que seja influenciado só pelo Howard Zinn. Mas ele tá levando a um erro. Falar que o Howard Zinn é um pseudo-historiador é um erro grosseiro. É um erro grosseiro. O Howard Zinn é um historiador respeitado. E que tem uma obra que é respaldada também pela classe, pela academia. Não, mais ou menos. Não é não. Não é? Não é. O Howard Zinn, e esse livro, a People's History, que ele vai mencionar, é tipo a Veias Abertas da América Latina, lá pra eles. É tipo assim, é bonito, fala, mexe com o emocional, é cativante, não sei o que lá, mas não dá pra usar em sala de aula. Por isso que é mentira isso que ele tá falando. Número 1, o Howard Zinn não é o livro mais usado em ensino médio. Sabe por quê? Porque ele não é um livro didático. E para um livro didático ser aprovado nas escolas dos Estados Unidos, é um processo gigantesco que vai de estado por estado. Cada estado possui o seu próprio conselho de educação que vai analisar os livros didáticos. Lá nos Estados Unidos tem basicamente 3 editoras que dominam 95% do mercado editorial de apostilas. Esses 3 grupos, essas 3 editoras, elas contratam historiadores
os historiadores vão lá e fazem um texto base do que cada tópico de cada momento da história dos Estados Unidos. Beleza? Esse texto é submetido a esses conselhos. Cada conselho é de um jeito. Então você tem o conselho do Texas, da Califórnia, cada um é de um jeito. Do Texas tem até pastor no conselho. Na Califórnia é muito mais burocrático. E aí, depois aponta-se para as editoras as modificações. Então, o que acontece? O mesmo livro didático da mesma editora, ele é diferente na Califórnia e no Texas. Por exemplo, tem um livro didático de uma editora que, quando chega na segunda emenda, no Texas, só está escrito lá assim: a segunda emenda garante o direito aos cidadãos de terem armas. Na Califórnia, tá assim: a segunda emenda é discutida se ela de fato dá direito às pessoas a terem armas ou se é para a formação de milícias. Então, quando você olha os dois livros, um do lado do outro, eles são diferentes. Eles não têm essa informação. Então, quando vai falar de ações afirmativas, tudo isso, o texto muda de acordo com o estado. Então, o Howard Zinn sequer entra na sala de aula. Aí você pode falar assim: mas o livro do Howard Zinn influenciou vários professores. É verdade. Ele é um sucesso de venda. O Howard Zinn, desde o livro foi lançado em 1980, até os dias de hoje, ele vendeu milhões de livros. Né? E ele foi lido por professores, por pessoas comuns. Lá nos Estados Unidos, o mercado de história não é consumido apenas por historiadores. O mercado de história, ele é gigantesco. Lá existe um mercado de entretenimento para a história muito bem estabelecido. Muito grande. Inclusive Exatamente. com historiadores. Isso é uma coisa interessante. Os historiadores participam bastante desse processo da história como entretenimento também. Não, sim. E muito focado nessa ideia de que, ao contrário do que ele tá falando, as pessoas têm orgulho da história. É que eu tô falando isso porque aqui é uma coisa que acaba ficando muito mais na mão de jornalista. Sim. Porque acho que é uma mentalidade academicista que a gente tem da classe, então acaba que os historiadores se afastam desse processo da história como entretenimento. Nos Estados Unidos, não. Isso. Nos Estados Unidos... Até porque, assim, acho que eles lidam com história pública desde os anos 70, né? Então acho que é uma cabeça muito mais aberta para isso, né? Uhum. Então, agora só para finalizar o Howard Zinn, o Howard Zinn, ele foi um cara muito importante na década de 80, porque ele representou muito uma tradição que surgiu ali na década de 60 de historiadores, que são historiadores mais críticos mesmo. Então, assim, uma linhagem marxista que surge na década de 60 nos Estados Unidos, que vai produzir uma revisão de uma série de momentos da história americana, desde a Guerra Civil, desde da própria independência e tal. Beleza. Então ele é um historiador importante ali naquele momento. No entanto, hoje, nem nas pós-graduações ele é lido. Nem nas graduações. É isso que você falou que me intrigou um pouco. Porque eu tenho a impressão que o Howard Zinn é um cara respaldado, que assim, respeitado no mundo acadêmico. Cara, eu pelo menos tive uma conversa sobre o Howard Zinn com o Harvey Kay. Mas o Harvey Kay, ele é muito, muito marxista. Então eu não sei se às vezes é uma questão só do Harvey Kay. Ele é muito respeitado por essa galera e pelo que ele foi. A obra dele foi importante no momento sim, se você for pegar, tá na lógica da história que vem de baixo, né, de dar voz aos vencidos e tal. A historiografia no mundo inteiro fez isso. A historiografia no mundo inteiro. Lá no Peru, Los de Abajo, aqui a história vista de baixo. Se você olhar na França, a gente quer saber a história dos caras que construíram a pirâmide, não dos faraós. Né? Então, isso foi um movimento global de se procurar outros objetos e tal. Mas você diz então que ele está um pouco ultrapassado. Sim. Entendi. Então ele teve essa importância na época, ele é respeitado como alguém que marcou e tal. Só que isso, Jonathan, é tão verdade que o Sindicato de Professores de História falam que o livro People's History é um livro enviesado. Que ele foca muito em coisas que não... Imagino que tem mais a ver com uma pauta de militância e tal. Então, assim, aí o Paulo Figueiredo tá um pouco certo sobre o juízo que ele faz do Howard Zinn?
Mais ou menos porque aí ele julga que comunista, aí já entra naquele papo de globalismo, marxismo cultural, babaca. E é um absurdo você falar pseudo-historiador pro Howard Zinn. Não, isso ele não é. Isso ele não é. Porque assim, ele não tem só o People's History. O People's History foi um livro meio que de divulgação histórica. Ele não é um trabalho, o que ele fazia. Tipo, você tem os trabalhos do Hobsbawm sobre tradição e tal, e você tem os livros de divulgação dele, né? Que são mais lidos, mais conhecidos, porque são de divulgação, né? É a mesma coisa com o Howard Zinn. E aí, então assim, o próprio sindicato dos historiadores, a Ampul, fala que o livro não é. Todo mundo. Ampul assim, USA. Tipo assim, todo mundo. Tem um nome assim. Todo mundo ama o cara, mas, sabe? Tipo, sei lá, um Leandro Conder, não sei, alguém do tipo assim, pensando assim. Alguém que você olha e fala assim, pô, o cara teve uma obra, mas hoje a gente já entende que. Entendeu? Bom, mas eu vou deixar a recomendação aí. O livro do Howard Zinn que foi traduzido, que se chama Você Não Pode Ser Neutro num Trem em Movimento. É um livro muito bom, bastante inspirador. Mas vamos continuar aí na onda do Paulo. Cuja missão autodeclarada é causar uma revolução silenciosa nos Estados Unidos. E ele está conseguindo. Outros pilares estão ruindo. No país que confia em Deus e escreve isso até na sua moeda, em God We Trust, pela primeira vez em anos, menos da metade dos americanos são membros de alguma igreja. Hoje, 1/4 deles pensam que a Bíblia não passa de um livro de fábulas. Também, pela primeira vez na história, no berço do jornalismo livre que conhecemos, menos da metade dos americanos confiam na sua imprensa. E com toda razão. Entre os republicanos, esse número é de espantosos 18%. Essa questão que ele está colocando, tanto da religião quanto da imprensa, também não são fenômenos americanos, exclusivamente. São fenômenos mundiais. Se você olhar a taxa de religiosos na Europa, ela também cai abruptamente. Há países, inclusive, em que a taxa de pessoas que não seguem nenhuma religião é maior do que as pessoas que seguem alguma religião. Então, essa ideia de que o esquerdismo está profanando os Estados Unidos, uma nação protestante que coloca Deus no dinheiro, isso não é uma coisa que o Howard Zinn está proporcionando. Não é uma coisa que a esquerda americana está proporcionando, porque é um fenômeno que é mundial. Existe um desencantamento do mundo, para usar o termo do Weber, que ele vai vindo ao longo de muitos séculos e vai se aprofundando dentro da modernidade. Mas, ao mesmo tempo, é também preciso entender que, mesmo diante desse desencantamento do mundo, existem outras formas religiosas ou de religiosidade que despertam entre as pessoas. A própria questão que as pessoas depositam na astrologia tem a ver com uma nova forma de religiosidade. Os novos misticismos são novas formas de religiosidade. Então, mesmo a religiosidade das pessoas, ela não está mais ligada, ou está menos ligada do que antes, às religiões institucionalmente estabelecidas. Então, quer dizer, hoje isso no Brasil também é muito evidente. O fenômeno do jovem místico, ele tem uma religiosidade muito forte, mas se perguntar qual a sua religião, você vai na igreja? Você vai no centro espírita? Talvez ele vá em todas essas instituições ao mesmo tempo, ou não vai em nenhuma. Então, assim, muito equivocado esse fenômeno dele. Sobre a questão da imprensa, também é um fenômeno da modernidade, uma certa, entre aspas, crise da imprensa. E do qual ele surfa, né? Total. Porque senão ele não estava aí. Ele depende disso. Porque se houvesse uma crença mais estabelecida nos modos tradicionais de se obter informação, universidade, imprensa mainstream, etc e tal, não ia ter Brasil Paralelo, não ia ter Paulo Figueiredo. Não, e outra coisa, se fosse tão forte assim para influenciar as pessoas, o Bolsonaro não seria eleito. Exato. E aí, só para te cortei aqui, mas para finalizar um negócio que eu lembrei, que é muito curioso e até irônico. Lá nos Estados Unidos, na década de 90, teve um sujeito que publicou um livro chamado Aquilo que o seu professor de história não te contou. É um livro de esquerda. Para falar que a história ensinada nos Estados Unidos é muito nacionalista. E é verdade. A história ensinada nos Estados Unidos até hoje ela é nacionalista.
em vários aspectos. E assim, não que o livro seja certo, né? Porque a partir dessa premissa de que aquilo que seu professor de história te ensinou errado, não tá certo nem quando é da direita nem quando é da esquerda, minha opinião. Justíssimo. Então é muito maluco. O Guia Politicamente Incorreto da História dos Estados Unidos foi escrito pela esquerda lá nos Estados Unidos. Tá tudo isso lá no meu vídeo. Pode, lá no meu canal. Assistam lá no meu canal. Mas continue, claro, Marcão. tudo isso é o que os adversários como a China querem. Talvez você nem saiba, mas desde o ano passado a China já tem a maior marinha de guerra do mundo. E um país que era a indústria do mundo hoje tem um déficit comercial com a China de 350 bilhões. Você não percebeu como os Estados Unidos também ficaram de joelhos dependendo dos insumos médicos da China durante a pandemia que veio, não percebi, coincidentemente, Paulo. da própria China? Obrigado por me avisar. Você pode estar um pouco espantado com muitas das coisas que eu estou falando aqui. Talvez não esteja acreditando em mim. E a parte que o mundo inteiro ficou dependente? Só os Estados Unidos, né? E a parte que o Trump ficou interceptando avião nos aeroportos, pagando em dobro o valor da mercadoria de produtos que ia para outros países para levar para os Estados Unidos? Mas aí tá certo, né? É isso que a América tem que fazer. Bom, eu confesso que eu tava ansioso pra chegar à China já. Mas vamos ver o que a China tá Mas já tava anunciado, né? Começa não, claro. ali, ó. A culpa do mundo são dos professores e da imprensa. Como se a gente... Gente, aqui, ó, você que nos escuta, que eu vou falar olhando nos seus olhos. O professor não tem controle sobre sua sala. Quem dirá doutriná-la. Tá? O seu filho escuta muito mais o influenciador Carlos Piloto do que o professor Marcos Oliveira, Marcos Sorrilha e assim por diante. Tá? E é verdade. Quem fala esse tipo de coisa jamais pisou em uma sala de aula. Teve que organizar as crianças depois do recreio, aí fazer chamadas. Só aí são 10 minutos. Cara, é mais difícil você fazer o Enzo parar de correr e sentar do que doutriná-lo. Então... É lógico. Cara, e aí você pensa, né, se essa doutrinação tem em todas as escolas, em todos os lugares, por que a Revolução Armada comunista ainda não foi feita? Por que o Bolsonaro foi eleito? Não, e outra coisa nos Estados Unidos, gente. Eu acabei de falar, cada estado adota um tipo de educação. Na Flórida acabou de se aprovar um projeto que não se pode falar sobre homossexualidade, homossexualismo até o 4º ano de idade, até a 4ª série. Ainda bem que eu não tô mais lá, hein? Isso acontece, em parte, porque os chamados correspondentes internacionais brasileiros nos Estados Unidos não fazem o seu trabalho. Tudo que eles fazem são replicar as notícias que saem no New York Times, na CNN, etc. Quem faz é ele. No país onde só 7% dos jornalistas são republicanos, você deve imaginar a qualidade do que você está recebendo. Por isso eu te imploro, pesquise você mesmo. Não no Google, porque as grandes empresas de tecnologia estão fundando os grupos conservadores. Na verdade... Cara, 7% dos jornalistas são republicanos. Eu não vou contestar esse número, me parece plausível. Boa parte da imprensa nos Estados Unidos é muito mais democrata, assim como as ciências sociais e as ciências humanas, de maneira geral, são muito mais democratas. É até engraçado, lá nos Estados Unidos, você entra nas universidades, é comum, na sala do professor, ter um burrinho ou ter um elefantinho, em que ele já anuncia que ele tem um partido, né? Quem não sabe, o elefantinho é o partido do Partido Republicano, é o mascote, é o massacote do Partido Republicano, e o burrinho do Partido Democrata. Quem quiser saber essa história, vai lá no meu canal. Aí, então, me parece plausível. Já existe, e entre os jornalistas esse número é maior. Tem um estudo que foi feito ali em 2000 e pouco, tal, que mostra isso. Tá. Agora, isso é o cara que o cara vota, assim, o partido que o cara vota e tal. Então, como se isso já desse. Então ele não é um jornalista por ele votar em alguém. Ele não tá. Agora, isso é uma coisa. Agora, os jornais. E os jornais? Porque as pessoas falam muito dos jornalistas, mas eles esquecem que tem uma linha editorial, que tem um dono, o jornal, que o jornal tem que vender espaços comerciais, ou seja, tem empresas que colocam dinheiro no jornal. Então, uma coisa é o chão de fábrica, são os jornalistas. Outra coisa é a linha editorial, é o editor-chefe, é o
é o dono, né? Então você tem assim, um jornal que eles colocam de esquerda, que é o Washington Post, é do Jeff Bezos, Perfeito. puta comunista, né? Então, e eles colocam como de esquerda. Então, isso é muito complicado de falar isso. Agora, vamos para a imprensa do 7% republicana. O que os caras fizeram durante a pandemia? Hidroxicloroquina, vacina mata. Ó que jornalismo de qualidade. Então por favor, né? Não, e tem uma outra coisa aí, Sorrilha, que é o seguinte... O Carson aí, o Tucker Carlson, que veio a entrevistar o Bolsonaro. Enfim. Então, não é porque o cara vota, e também tem que se separar a posição política da pessoa da profissão dela. Óbvio. Porque senão, no final, ele quer interceptar, ele quer interromper o jornalista, entre aspas, de esquerda. Então ele associa imediatamente, o cara vota no Partido Democrata, jornalista ruim. Isso é um absurdo, de proporções gigantescas. E aí ele começa a questionar também o trabalho do próprio professor nessa perspectiva. O professor vota no partido tal, então ele é ruim. Ele é um doutrinador antes de qualquer coisa. Então, quer dizer, o jornalista tem suas convicções políticas, mas, claro, não estou dizendo que existe jornalismo neutro, não estou dizendo que existe sala de aula neutra, não estou dizendo nada disso. Mas existe uma diferença muito grande e muito importante entre ser panfletário e ter suas posições políticas. Ter suas posições políticas é completamente legítimo, tanto à esquerda quanto à direita. Em qualquer espectro, é legítimo você ter sua posição política, mas agora, ser panfletário, dependendo do espaço que você se encontra, já não é legítimo. Aí sim fica conteúdo ruim, por ser panfletário. Não é? Porque senão... E é interessante como os argumentos deles só valem para a esquerda. O argumento dele nunca vale para a direita. O cara ser republicano e escrever no jornal, tudo bem, porque ele tá certo. Então, isso é uma coisa que me incomoda dessa galera que acha que ideologia é só coisa de esquerda. Que você defender uma família como sendo um núcleo pai, mãe, heterossexuais e tal, Deus abençoando e casamento só vale se for na igreja, tal. Também isso não fosse ideológico, sabe? Mas para eles não é. Isso é o natural. Mas esse é assim o ponto. Eles usam digamos assim, desse arquétipo da naturalidade para fazer pânico moral com aquilo que eles chamam de ideologia. Então é aquela coisa, eles não colocam essa coraça. Como se o governo Bolsonaro não tivesse sido mais ideológico que o PT. Exatamente. Então eles conseguem tirar essa coraça de ideologia para mostrar, essa é a normalidade. E aí fazer o pânico moral. E eles são baseados nisso, fazer pânico moral o tempo inteiro. Então, enfim, esse é um artifício que eles usam, mas direto. Então, mas conceitualmente falando, eu lembro de ler isso muito no Olavo, que é como que eles entendem o conceito de ideologia. Porque para eles especificamente, a ideologia é algo muito próprio das correntes teóricas e filosóficas da modernidade. Eles associam meio que ideologia a progressismo. Então só é ideológico o que é progressista. Porque na perspectiva do Olavo, o que é ideologia? É toda aquela corrente filosófica que se propõe a intervenção na realidade. Então o marxismo é ideológico, o positivismo é ideológico, até o liberalismo pode ser ideológico nessa perspectiva. Mas agora o conservadorismo não. Porque o conservadorismo não é uma ideologia. Ele é o estado da normalidade, né? Exatamente, ele é o estado da normalidade. Ele é o estado da atemporalidade. Então eles partem desse pressuposto, que determinadas coisas da sociedade são atemporais, são normais, e tudo que desvia disso é erro. E isso é profundamente autoritário. Isso é muito sinal dos nossos tempos em que a palavra ideologia foi satanizada. Então, porque ele tá com a verdade, né, Marcão? Ele tá com a verdade. Então ele tá com a verdade, então ele pode, inclusive, silenciar aquele que não está. Porque é mentira. Né? Deixa eu dar play pra agora, e outra coisa, só pra fazer um disclaimer aqui, às vezes você tá assistindo aqui e é fã do Paulo Figueiredo, parabéns pra você, e antes de falar, porque eu sou o Sorrilha, um professor esquerdista, não sei o que lá, esses dias recentemente eu encontrei um ex-aluno meu,
e veio conversar comigo e tal. E ele falou assim: pô, Sorrilha, hoje eu tenho algumas coisas que você falava que eu entendo. Porque na época, eu e meus amigos se chamávamos de liberal safado. Olha só, cara. Eu acho um absurdo. Eu chamaria só de safado. Exatamente. Não, é isso que eu ia falar. Você aí que tá falando assim, Sorrilha, um comunista. Sorrilha não é de esquerda, viu? Só pra vocês. Pois é. Só Eu pra estou vocês. de esquerda num Brasil de Bolsonaro. Não, E mas como assim, dizia, assim você não estar de esquerda no país de Bolsonaro é complicado, né? não, porque assim, como diz o Norberto Bobbio, o liberalismo ele é de direita em países, como que é? Em países conservadores, o liberalismo é de esquerda. Em países progressistas, o liberalismo é de direita. É isso aí. Tá naquele direita e esquerda do Bobbio. Que é um livro muito Essa bom, a gente já passagem. indicou aqui. Acho que na live passada. Foi. Vamos lá. Os anúncios desse curso aqui já foram proibidos no YouTube, no Google, no Facebook, no tá Instagram, bom. no Twitter. Tá Conhecimento 6 virou anos secreto. rodando esse Ô, vídeo aí. mas pra curta, é impressionante Ó, como. Duas como câmeras? Os youtubers dessa direita neocon, né? Eu acompanho alguns, tipo, eu vejo o Bernardo Kister e alguns outros, e eles usam muito esse discurso do tipo, a gente é perseguido pelo YouTube. Já foi, É uma isso, mas Compre isso. o meu curso, porque isso aí, gente, vocês não sabem, mas ele tá vendendo um curso. Exato. Que chama O Fim da América. Mas sabe o que me lembra isso? Quando eu compre meu curso antes que o YouTube Quando eu proíba. era evangélico na Assembleia de Deus, eu via muito isso sendo feito, dizendo sempre fazer um pânico, dizendo que os evangélicos eram perseguidos. E que, nossa, quantos evangélicos morriam no Oriente Médio. E que aqui no Brasil os evangélicos são perseguidos. E é um pânico que não condiz com a realidade. É claro que você tem uma certa perseguição em alguns países, os evangélicos. Não é nem de perto com o que eles falam. E você falar que evangélico é perseguido no Brasil. Mais evidência anedótica, né? Não, vai te tomar no cu. Tipo, Mas um isso primo cria. meu, não sei Isso o quê, cria nas e aí- pessoas aquele sentimento do tipo, olha, nós somos resistência. Isso é muito fácil de se inflamar as pessoas. Então esse discurso que é uma piada. Ai não, nós somos perseguidos pelas big techs. Para. Mas a parte mais importante do meu trabalho como jornalista é só te mostrar o conhecimento para que você aprenda a entender a realidade. E é por isso que nesse curso eu vou te entregar uma bibliografia valiosa. Nós vamos sentar junto no ombro de gigante. Eu quero que você conheça o historiador Paul Johnson, autor do melhor livro sobre história americana. Aí agora eu tô puto. Porque você fala que o Howard Zinn é um pseudo-historiador, vai te tomar no cu. Agora, você sabe o que o Paul Johnson não é? Historiador. Paul Johnson é jornalista. O Paul Johnson é jornalista. Ele não é historiador. E esse livro aí que ele tá mostrando é muito ruim. Que eu já li. Eu quero que você saiba sobre a... Pode falar, Sorrilha. Abre o áudio, Sorrilha. Abre o áudio, pra falar. Sorrilha. Você tá mutado. Eu mutei pra tossir. Eu tenho um livro aqui. Tem um livro aqui que é organizado pelo Eric Forner e por uma outra professora, que ele é assim, ele tá um pouco desatualizado, que ele é de 2010, mas é assim, você quer estudar tal tema, esse aqui é o creme de la creme. Você quer estudar tal tema? Quando geralmente alguém vai lá na lista no Instagram do Jonathan e pergunta, que livro é bom para estudar tal tema nos Estados Unidos? E ele manda eu responder, eu vou nesse livro. Tem esse livro, entendeu? Ele faz um estado da arte dos principais temas de história dos Estados Unidos. Eu terceirizo. Sabe quantas vezes o nome do Paul Johnson aparece? Nenhuma. Não, o Paul Johnson, ele é um jornalista, acho que é britânico ou escocês, não lembro, acho que é britânico. E ele é um cara sem respaldo por ninguém, assim. Por ninguém. Esse livro, eu li uns capítulos dele, não li o livro inteiro. Ele não consegue conceitualizar nada. Ele trabalha com certas chaves, com conceitos a moda caralha. É quase parece que um trabalho de ficção, sabe? É uma escrita que parece um trabalho de ficção, porque ele não consegue, ele não usa conceitos, ele não usa metodologia, tem um problema metodológico sério no livro. É um livro panfletário, é só isso, panfletário mas ruim, sem qualidade, mal escrito.
E isso que é foda, você vê, o cara fala que o Howard Zinn é um pseudo historiador, e aí ele apresenta o Paul Johnson como historiador sobre um livro de história dos Estados Unidos. O Paul Johnson, que não é historiador, é jornalista. E ruim. É bom dizer, ruim. Desculpa, fiquei puto. Alex Tocqueville, uma das melhores fontes primárias sobre os Estados Unidos do século XIX. Fala do Tocqueville aí, Isso é bom mesmo. Tocqueville é bom. Concorda Não, aí, isso é bom concorda pra aí, caramba. concorda aí com o Paulo Vou Figueiredo. falar uma coisa aqui polêmica. Pô, então temos um corte. Alex Tocqueville é o maior cientista social do século XIX. Pronto, falei. Mas isso não é, não? Hã? E é, cara. Mas concorda aí. Ué, o cara que Fica- entendeu que democracia, como que a sociedade ia funcionar. Eu tava conversando com o Dani, até a definição de cancelamento ele já tinha previsto. Então, é praticamente um Nostradamus. Fica aí concordando Não, com o Paulo cara, Figueiredo. mas então, eu realmente acho que a crise na democracia que a gente vive, o Tocqueville já estava cantando essa pedra. Sim. Do Não, individualismo como um problema. Ele já sim. cantou isso, os riscos, né? Meu Não, e outra comentário coisa, você chato consegue fazer pra caralho. aproximações. Você consegue fazer aproximações do Alex Tocqueville de outros autores, como Lefort, que foram estudar a questão da democracia. Rosan Vallon. Forçando bem a barra, o próprio Gramsci pensou a democracia como um. Enfim, Marcos pode falar. Responde Pode falar que eu tô errado. Não, mas essa noção do político e da política, da disputa pela política e tal. Mas eu avisei, forçando bem a barra. Mas assim, de pessoas que pensaram a democracia como é o grande tema do Ocidente, entendeu? Agora, existem jeitos de você ler o Tocqueville. Muita coisa que o Tocqueville falou da América é como a América gostaria... os Estados Unidos é como os Estados Unidos queria que ele fosse, e não necessariamente como ele era. Então, a senhora, não tem uma aristocracia, as pessoas não têm desigualdade social. É muito de uma época que ele foi, em 1830. Então, assim, pegar e falar que a América é exatamente aquilo que o Tocqueville falou, né? Aí não, que é o que ele deve fazer, sei lá, não fiz o curso dele. Não, eu até pensei em investir 600 dinheiro pra fazer o curso dele. Nossa, não faz isso não, Sorri. Gasta 600 conto comigo, investe em mim, Sorrilha. Eu tô zoando. O Tocqueville é importante. Eu acho chato ler Tocqueville, mas eu entendo que ele é muito importante. Mas eu não quero concordar com o Paulo Figueiredo agora. Não, mas eu também acho Vamos falar chato, sobre cara. o livro do Ben Shapiro. Eu vou te apresentar o trabalho O cara mandou um Ben Shapiro. Shapiro. O cara mandou um Ben Shapiro, cara. Ai, que dor. Ben Shapiro, pra quem não conhece. Puta merda. Fala aí. Pode falar, Jonathan. Não, pode falar. Você tem mais intimidade. Eu vou falar do Mal Shapiro. Ó, o Ben Shapiro, ele é o Kim Kataguiri da direita americana. Por quê? Porque ele é muito famoso por não perder debate. Ele tem uma retórica que aí. E ele é um cara que. Ele parece um robô, a hora que você tá vendo ele falar. Que ele começa a falar assim. Ele parece que ele não dá lag o pensamento dele. Então ele vai falando e vai te jogando um monte de coisa que você não consegue lidar com aquilo, né? E ele. Então, assim. Mas ele não é um cara que é estudioso. Ele não é um cara que é um acadêmico, um jornalista e tal, não sei o quê. Então, assim, que ele faz um trabalho de divulgação do pensamento da direita americana atual, né? Ele não é um cara que, enfim, que você vai aprender uma coisa com ele. Ele é um debatedor, ele é um... ele é mais um cara pra fazer show, assim, né? Ele é um divulgador, ele lê as coisas, ele lê coisas a respeito e fala, tal, e sempre muito enviesado. Ele sempre parte, assim, do ponto... ele tem um ponto onde ele quer chegar e ele constrói a argumentação dele. Ele é muito bom de storytelling. Ele é muito bom de storytelling. Isso, exatamente. Então, inegável. Né, assim, mas a hora que você para ouvir ele, e eu já vi ele em programas em que os caras falam assim, eu quero te ouvir, e falam assim, opa, isso aqui não é bem assim, você tá generalizando. Então tem muito isso, generalizações igual a gente tá falando aqui, porque parte de coisas assim, então tipo,
Porque os evangélicos são perseguidos no mundo inteiro. E aí, ele desenvolve toda essa ideia de uma premissa que não é necessariamente verificável, entendeu? Exatamente. É bem E só assim tem que ele faz. sentido se você leva esse argumento como verdadeiro. Mas se você questionar a base do argumento dele, ela não fica de pé. Esse outro que É tá tipo, mostrando aí. é tipo a Copa. É tipo o Brasil tem mais times na segunda fase da Libertadores porque o Brasil é o único país capitalista. Aí a hora que você fala assim, não, o Brasil não é um país capitalista. Né, assim, nesse sentido. Esse outro cara que ele tá mostrando aí, o David Talbot, é um outro cara. Nossa, ele trabalha com. Pra você ter uma ideia, ele diz que ele trabalha com a área de história oculta. Então. Meu Deus. É uma categoria, história oculta. Ué, É é The bem Devil's Chessboard. É Porque bem deve ruim. ser, né? Ó, você pega aí o tabuleiro do diabo. Então, se bobear, ele vai fazer aquela vinculação da nova era. Porque isso é uma coisa que eu acho que o Olavão fez, que foi surfar nessa onda da nova era que existia muito na década de 90 nas igrejas evangélicas e da renovação carismática. Uhum. E aí ele pega isso e transforma isso em conceitos seculares, que é onde ele pega o Gramsci emprestado. Né? O Gramsci vai dar uma secularidade, um tom de científico nisso. Uhum. Então, eles misturam muito nova ordem, nova era, né, com isso. Então, por exemplo, quando o Bush pai caiu o muro de Berlim e tal, aí o Bush pai falou assim, estamos entrando numa nova era. Eles, tá vendo? Nós estamos falando dessa nova era, a era de aquário e não sei o quê. Puta, eu cresci ouvindo isso. Aí, a era de aquário, tal. E esse cara, ele tem um livro muito ruim. Se chama The Season of the Witch, que seria a temporada da bruxa. Que ele faz uma história oculta da Califórnia nos anos 60. Ele fala que é a era das trevas da Califórnia, mas que é basicamente para falar de invasão do marxismo cultural na Califórnia. Porque o marxismo cultural e o ocultismo é quase que a mesma coisa. Exatamente. Quer dizer, se você for burro. Vamos lá. Deep State e do Ham Bishop e do Richard Newell sobre juristocracia. E filmes maravilhosos. Quer mostrar que ele tem uns livros, de Dinesh de Souza. Eu quero pedir desculpa publicamente ao Alex de Tocqueville por ter falado mal dele, porque, sinceramente, eu acho que ele é um grande injustiçado de estar nessa lista aí. Curtis Bowers. Eu também não vou estar ministrando esse curso sozinho. Eu quero que você escute não só o que eu tenho a dizer, mas algumas das maiores autoridades americanas em cada um dos assuntos. Por isso, nos nossos módulos, vamos ter também entrevistas exclusivas que eu vou começar a dividir com vocês aqui em breve. E não se preocupe se você não sabe inglês, não. Todas as entrevistas vão estar legendadas. Ai, que bom. Mas agora, deixa eu te dar a segunda das piores notícias. Esse não é um problema dos Estados Unidos, mas um problema seu. Por dois motivos. O primeiro deles eu vou ilustrar contando uma história muito breve sobre um amigo que visitou Roma na Itália. Quando ele viu todas aquelas construções maravilhosas, toda aquela história riquíssima, ele teve uma certeza. Essa não é a civilização italiana. Essas coisas estão na Itália, mas essa é a minha civilização. E é isso que a América é, a sua civilização, a civilização ocidental. Toda a nossa forma de governo do povo e pelo povo, todas as nossas liberdades individuais e boa parte dos nossos valores nasceram aqui. E uma parte inestimável da nossa cultura também vem daqui. E isso é algo maior e mais valioso até do que as nossas vidas. É o cristianismo nasceu na América, né? O segundo motivo pelo qual esse é um problema seu vem do primeiro. Não, assim, uma coisa é você falar do ineditismo, de se inventar um país, uma república de larga dimensão, com divisão tripartite de poder, com bicameral e tal, que se tornou um modelo, tá? Que tenta ser replicado ao longo do mundo e tal, e beleza, né? Outra coisa é falar que, então, nós somos uma extensão dessa história, de que as nossas compreensões do que é república, do que é republicanismo, das nossas leituras, que estão também na Europa, em outros lugares, e discussões internas, cagou. Porque nós somos uma continuação. Isso é um discurso quase que imperialista, sabe? De se você justificar a América ser um país melhor que os outros, e como ele disse.
Isso explica, por exemplo, a política externa do governo Bolsonaro em muitos aspectos. Porque se esse Ocidente está em risco, se essa civilização está em perigo, e isso é um problema nosso, né? Como ele diz, é um problema seu, o Brasil pode ser subserviente aos Estados Unidos, não tem nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Porque exatamente quem está na ponta de lança da defesa desse Ocidente, desses valores ocidentais, são os próprios Estados Unidos. Então, por isso que nas manifestações bolsonaristas, muitas vezes se vê bandeiras do Brasil misturadas com bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Porque Israel também aparece nessa mesma chave de leitura. Porque Israel seria esse braço do Ocidente, esse braço da civilização, num lugar onde não há, onde há só a barbárie, onde há as ditaduras islâmicas, etc. e tal. Só que é o seguinte, os Estados Unidos é a maior nação do Ocidente, é aonde nasce a nossa história, né? Segundo o Paulo Figueiredo. Só que quando a Rússia invade a Ucrânia, a galera vai lá bater palma pro Putin e esquece que até ontem eles eram mega fã de Estados Unidos. Não tô falando quem tá certo, quem tá errado, se tinha que invadir, não tinha que invadir, Estados Unidos e a OTAN. Não é essa a minha discussão. A discussão é a seguinte: eles não são apaixonados pelos Estados Unidos. Eles são apaixonados por um tipo de Estados Unidos. Porque aí eles confundem governo com Estado, confundem as instituições americanas com as políticas de governo. Então, quando o governo deixa de ser trumpista e passa a ser governo de Joe Biden, os Estados Unidos já não é mais o grande defensor do conservadorismo no mundo. É o Putin. Uhum. Né? Não é nem a Rússia, é o Putin. Então, eles personificam muito a questão. Né? E aí passa a ter essa noção de que... Então, assim, os Estados Unidos estão meio em baixa no bolsonarismo hoje em dia. Então, eles gostam tanto assim dos Estados Unidos, ou eles gostam de uma América, dessa América, da famosa América? Eles gostam de uma comunidade imaginada. Vou lançar esse conceito aí. Bem... de novo. Bem branquinha. Não tem pra onde correr. Toda essa decadência vai chegar em você. E vai chegar a galope. A América é a fiadora e guardiã de tudo aquilo que eu falei. Você já reparou que tudo que acontece nos Estados Unidos, em alguma versão, chega cedo ou tarde no Brasil? Você não está percebendo esse declínio civilizacional a qual me referi? As escolas não estão indoctrinando inclusive cada vez esse mais reacionarismo aí, né? amigos, o marxismo cultural. O jornalismo não está cada vez mais poderoso. Você não tem percebido pautas cada vez mais alheias à realidade brasileira, como o racismo, tomando conta do Racismo é uma debate pauta... nacional? Cara, O que dizer? não, peraí. O racismo é uma pauta Não, peraí. alheia a... Puta merda. Não, dizer que vidas pretas importam É alheio. é uma pauta alheia à vida do Brasil. Puta merda. Caramba, cara. E aí, não. Puta Nossa merda, hein, cara. senhora. Do ativismo judicial, Cara, assim, ainda mais uma coisa proeminente que no eu... Brasil. Coisa que eu tenho preguiça, antigamente, idos de 2010 por aí, eu conseguia entender a lógica, certo? Então, tipo assim, existe de fato uma crítica de que os movimentos negros no Brasil emulam algumas estratégias de luta do movimento negro americano, numa realidade em que os racismos se dão em ordens diferentes e em que a população negra aqui não é minoria como é lá. O que também não é bem verdade, porque existe uma troca. Se você for olhar na própria história do movimento negro americano, em alguma medida, eles foram inclusive influenciados pelo Brasil. Existe o trabalho do Amílcar Pereira, doutorado dele, chama O Mundo Negro, é sobre isso, de como eles liam a Frente Negra Brasileira e tudo mais. Então isso já parte de um viralatismo nosso, Uhum. né? Então, assim, mas em 2010 eu conseguia fazer essa leitura. Hoje em dia eu não faço, sabe por quê? Porque aí parece que eu tô querendo dar razão pros caras, parece que eu tô... Porque, assim, não tem fundamento, porque ele vai instrumentalizar isso pra falar uma coisa que não tem sentido. Então não tem por que eu ficar tentando buscar sentido nisso, né? Falar que o racismo não é uma pauta da história do Brasil, falar que uma bandeira com vidas pretas importam é uma coisa importada.
É canalha, né? Pelo cara? amor de Canalha. Deus. Não, né? isso é bem canalha. E É aí você canalha, usou, cara. você usou o Não tem adjetivo outro termo. certo, Marcão. Isso é É canalha. canalha. Cara. Isso é bem canalha. Já... Pois é, tudo isso vem daqui, dos Estados Unidos, pronto e enlatado. E não se engane, assim como as consequências O conservadorismo eleitorais não, né? e políticas chegaram aqui, Esse também vão conservadorismo chegar no trampista Brasil. que vem enlatado Se a pra gente cá, não se não. Né? precaver. Não vem. Mas como é que a gente vai se precaver? Pois é, por isso que eu, mesmo com a minha carreira como empresário estabelecido nos Estados Unidos e no Brasil, uma carreira que me levou a ser o parceiro comercial do próprio Donald Trump, decidi que precisava arregaçar as mangas, eu precisava entrar na linha de frente. Eu passei pelas melhores universidades do mundo, todas dominadas pela esquerda. A London School of Economics, por exemplo. A parte que ele é neto do Figueiredo vai aparecer, será? Tipo assim, parece que ele saiu do nada. Do nada ele construiu. É jovenzinho, ele né? faz uma Tirando história meio foto com o Trump. underdog, né? Mas, tipo, eu não lembro. Pô, só meu avô foi presidente. Empresário bem sucedido, tal. Não vou nem entrar nessa discussão que quem der um Google acha coisa. Onde eu estudei relações internacionais e economia política, é o berço do socialismo fabiano e do globalismo. Meu professor de governo americano em Harvard escreveu os discursos do Bill Clinton. Meu professor de microeconomia no MIT... Bill Clinton, socialista fabiano. Eles falavam isso do Alckmin e do Dória. Mas o Alckmin é vice do Lula, fabiano, né, Marcão? Então acho que agora seu argumento caiu por terra. É tudo palavra-chave. Então eu sempre falei assim, um dos grandes problemas dessa dupla Lula-Alckmin é que a galera do Teatro da Tesouras vai falar, tá vendo? Né? A gente tinha razão. Caiu agora, no Teatro das Tesouras. E aí, é interessante que é isso assim, né? Ele pega esses chavões. Eu acho que ele deve ter feito uma ou duas aulas com o Olavo. Ele não é um dos herdeiros intelectuais do Olavo, né? O Bernardo Kircher tenta ser, o Alan dos Santos também, mas ele eu acho que não. Só que ele usa termos que são gatilhos, né? Então, marxismo cultural, socialismo fabiano, né? Que essa galera conhece. Então aí reconhece ele mesmo como parte da turma. Isso é engraçado, porque ele é a mesma coisa do Rodrigo Constantino. Eles não eram discípulos do Olavo ligados, mas eles usam os gatilhos linguísticos do Olavo. Porque aquela questão é público, né? Para eles isso é um mercado a ser atingido. Foi arquiteto do velho Skinner, foi lá mesmo. Gente aí, né? É isso mesmo. Direto na fonte, atrás das linhas inimigas, que eu percebi o tamanho do perigo que a gente está enfrentando. Das linhas inimigas. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, com o programa Conexão América, para começar a mostrar a vocês o que estava acontecendo nos Estados Unidos, eu nunca imaginei que pudéssemos estar, em menos de 6 meses, nos aproximando dos 200 mil inscritos. Honestamente, também não imaginei que fosse alcançar tanta projeção na Jovem Pan, um dos maiores grupos de mídia no Brasil. E mais uma vez eu confesso que eu estou sendo surpreendido com as milhares de inscrições que eu já recebi para esse curso. Ao ponto que eu possa dizer que essa vai ser a maior formação sobre os Estados Unidos já feita no Brasil. E eu quero muito que o mais... Por isso que eu queria fazer. Cutucou Sorrilha. Por isso que eu queria fazer. Tá vendo? Aí eu vou fazer um curso. Quanto que é o curso dele? Eu vou cobrar metade, vamos lá. Acho que são R$600, né? Tipo, é caro pra cacete o curso dele. Tá, então eu vou cobrar um terço. máximo de pessoas estejam com a gente. E ao final da nossa jornada juntos, eu espero que você tenha duas coisas. A primeira é que entenda exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que vai acontecer no mundo. Porque é impossível agir sem antes entender o que está acontecendo. O pior, se a gente não souber exatamente o problema e as suas raízes, a gente corre o risco de adotar estratégias fracassadas e sendo derrotados. Mas além de entender o que está acontecendo, ao final o Paulo Figueiredo vai salvar a civilização ocidental. Os sinais de tormenta e prever tudo o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou te apresentar o conhecimento que eu uso para planejar o meu futuro, o futuro dos meus negócios e o mais importante, o futuro da minha família. E eu não tenho nenhum bem mais valioso. Tava faltando. Eu espero de verdade que você aceite essa oferta e venha comigo. Até breve e que Deus abençoe a América. Cara, pelo amor de Deus. Eu não vou deixar no site dele aqui não, que eu não quero fazer propaganda pra ele. Então, Bless America, cara. Fica aí a pressão pro Sorrilha lançar o curso dele
de história dos Estados Unidos para doutrinar os alunos para o marxismo cultural Então, e para ensinar a dar a minha respostas para o intenção Ben era Shapiro. essa. Então, eu queria fazer o curso dele, por isso que eu entrei no Telegram dele, para ver o que ele posta, né? Pegar esse curso aí e desmontar, sabe? Isso aqui não é assim, então. Fazer a antítese. Não necessariamente antítese, com essa boa vontade, eu ia falar honestidade, mas eu estaria forçando, com essa boa vontade de olhar, eu entendo de onde vem isso, mas não é assim, ou a historiografia aponta para outro caminho e tal, sabe? Porque de cara você sabe que tipo de América que ele vai vender e quais são os problemas dela, né? Você não precisa fazer o curso, gente, economiza dinheiro, não precisa fazer o curso. Oi, é carinho, Tá? hein? É carinho, viu? Você tá vendo aí? Não, mas eu lembro já de ter visto ele quando ele abriu turma, alguma coisa assim. Era caro. Eu vou ver aqui. Não era barato, não. Curso O Fim da América, Paulo Figueiredo. Hotmart. Olha os módulos aqui. Grupo de Telegram dos alunos, ok. The American Way. É o módulo 1. Módulo 2. Uma nação sob Deus. Meu Deus. É legal que a Constituição fala que não tem religião oficial, né? Mas beleza. Educação, o grande equalizador, Hollywood e a cultura, free speech. Engraçado que você tem grandes teóricos dos estudos culturais que mostram como Hollywood influencia para um pensamento de direita, né? Mas beleza. Free speech, as big techs. As big techs. Tudo. A Revolução Marxista começa ali. Mas eu não tô achando preço aqui, cara. Deve estar no final da página. Porque não tá mais disponível. É verdade. Ele deixa por um tempo, que é aquele módulo, aquele tipo de lançamento que o pessoal faz, né? Entendi. Que é de. É porque o YouTube tirou, né? Com certeza foi o YouTube. O YouTube tirou, verdade. São 20 As aulas. Big Techs estão caçando os conservadores, né?